mensagem de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 10, a partir do verso 40, palavras aqui de Jesus, ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que palavra sensacional, vindo de Deus, vindo do nosso Salvador Jesus, é tremendo, minha gente. Em Mateus capítulo 10, se você ler do verso 1 em diante, é justamente ali quando Jesus chama os seus 12 discípulos. O que é um discípulo? Na realidade, numa palavra simples, um discípulo é um aprendiz. Um aprendiz. Então, se você é discípulo de Jesus, você é um aprendiz. E nós vivemos aprendendo. E um dos braços do ministério de Jesus é o ensino. Jesus ensinava, além de pregar, de curar as pessoas e tudo mais, mas ele ensinava. O ensinamento é muito importante. A pessoa que quer o ensinamento, existem pessoas que elas querem o milagre, isso também é bom, mas o milagre Deus faz, mas o ensinamento você tem que aprender. Tem muita gente nos dias atuais que eles querem a bênção, mas eles não querem aprender. E o segredo é você querer as duas coisas, inclusive aprender. E se você deseja aprender de Deus, você tem que ser um discípulo de Jesus. Então, quando Jesus, ele aqui convoca, chama 12 homens, Jesus deu a esses 12, ele deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, para esses 12 ele treinou, ele ensinou, ele caminhou com eles, e os 12 caminharam com Jesus. A gente sabe que no final o Judas que se perdeu, mas os 11 não. Ou seja, então é um risco, né? Andar com Jesus, só que perdeu porque ele tomou um caminho errado. Mas isso aí é outra história. Mas o foco aqui é que quando Jesus separa esses 12, ele fala: olha, vocês vão de cidade em cidade, vocês curem os enfermos, vocês limpem os leprosos, vocês ressuscitam os mortos, vocês expulsam o espírito mau. Aí ele diz: de graça recebestes, de graça dai. Quer dizer, Jesus os abençoou, então ele disse: agora vocês vão em meu nome e faça a coisa acontecer, faça a coisa acontecer. E ele ainda diz: quando você entrar ali em uma casa, você cumprimente aquela casa, você diga para aquele povo: olha, paz seja neste lar, paz seja nesta casa. Então Jesus foi dando dicas para eles terem sucesso na caminhada. Preste atenção no raciocínio aqui, queridos, que é forte aqui esta palavra. Então eles foram caminhando, fazendo o projeto de Deus. Eles foram treinados, foram enviados. Então eu quero te dizer, como a pastora Eva estava dizendo agora há pouco, todo mundo tem a sua importância. Deus não descarta ninguém. Se você tem interesse pelas coisas de Deus, Ele vai incluir você. Deus sabe fazer a verdadeira inclusão das pessoas no projeto dele. Deus é fiel, ele conhece a tua vida, ele conhece. Aí Jesus começa então no capítulo 10 de Mateus, dar aqui instruções, e Jesus dizendo também que eles chegariam em lugares que aqueles homens seriam celebrados, os milagres aconteceriam, gente ia ser salva, liberta, curada, abençoada, e o povo ia ficar feliz. Mas Jesus alertou também que em alguns lugares eles chegariam e talvez não seriam tão bem recebidos. É isso, querido e querido ouvinte que está entendendo a palavra. Você tem que entender que você servindo a Deus, você pode ser celebrado em algum lugar e de repente rejeitado em outro. Mas o importante é você fazer a vontade de Deus. O importante é você estar sendo obediente às instruções que Deus dá. Olha que interessante. Jesus fala justamente
que quando alguém recebesse alguém na sua casa, estava representando ele. Então Jesus disse para aqueles homens, quando você entrar numa casa, eu estou entrando lá, porque vocês são os meus representantes. Da mesma maneira, no contexto atual deste momento, você que permite que nós possamos chegar até você, seja aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde você está agora, se você está permitindo, está nos ouvindo, então, ou seja, nós também somos representantes de Jesus, então Jesus está entrando aí, porque você está recebendo os representantes de Jesus. E você não é diferente. Se você professa a fé em Jesus, se você também é um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo de Nazaré, então você também é um representante de Jesus. Então, onde você entrar, aleluia, Jesus vai entrar. Se você entra ali na casa de alguém, aquela pessoa te recebe bem, Jesus vai entrar ali, vai abençoar aquela família. Ou seja, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado, e quem te receber também será abençoado, será abençoada. Então, aqueles que representam Jesus, estão conectados com Jesus, estão aliançados com Deus através da sua fé em Jesus, então somos representantes de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Olha que coisa fenomenal. O que é um embaixador? Por exemplo, o Brasil tem os seus embaixadores em outros países, né? É aquele que está lá nos Estados Unidos, ele na embaixada brasileira, lá no terreno dos Estados Unidos, mas aquele espaço é do brasileiro, é do representante. Então nós também temos essa cidadania celestial e a cidadania terrena. Então nós estamos aqui representando Jesus Cristo de Nazaré. E você que se entregou a Cristo, você que tem essa fé em Jesus, você também é um representante de Jesus. Então toda essa introdução que eu disse, resumindo para você, aí Jesus fala então nesse texto que eu li, ele diz assim, olha, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Você veja bem, você recebe alguém de Deus e você é abençoado com aquela bênção. Em outras palavras eu posso dizer assim, a unção, que a unção é a presença de Deus, o poder de Deus, podemos incluir isso aqui também. A unção que você respeita, ela atrai a você, ela chega até você. Por exemplo, quando nós oramos por cura divina e você crê, então você vai ser curado. Se você está desempregado, você está lutando, estudando, trabalhando, melhorando aí o seu currículo também, você está fazendo a sua parte, evidentemente, mas você ora, e nós vamos orar por emprego, como já foi orado, ou seja, você crê, a porta vai se abrir. Então, aquilo que nós pedimos em nome de Jesus é para abençoar as famílias, as pessoas, tá certo? Agora, quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, isso é tremendo, isso é maravilhoso, e o que a gente está aprendendo aqui é o seguinte, que aqueles ou aquelas que dão apoio aos mensageiros do Senhor Jesus receberão a bênção, pois ao receber esses representantes, eles estão recebendo ao próprio Jesus. Graças a Deus, por isso nós gostamos e amamos abençoar os nossos ouvintes, porque nós entendemos e sabemos que aquele que ouve de verdade a palavra, ela entra num coração produtivo, numa terra fértil, numa terra boa, que vai dar fruto 30, 60, 100 por um. Então, à medida que você fecha o negócio e atendeu bem o seu cliente, atendeu bem essa pessoa com amor, você ouviu o seu cliente antes de fechar a sua venda, porque nós temos um senhor que ele é vendedor também, eu gosto de conversar com ele, o Tadeu lá de São José dos Pinhais, ele sempre diz, pastora, até fechar a venda, eu converso, eu escuto, a pessoa conta os seus problemas, eu aconselho aquela pessoa, é uma venda demorada, eu não tenho pressa, eu não estou ali por causa do dinheiro, eu estou ali por causa daquela vida, daquela pessoa, e eu vou conversando como aquele paizão, sabe aquele paizão que vai ouvindo, e aquele cliente começa depois a fechar ali a venda. Ele nem quer que o vendedor vá embora. Por quê? Porque ele queria uma pessoa que o escutasse, o ouvisse. Então os nossos ouvintes têm sido muito abençoados. Por quê? Porque eles usam o seu talento natural. Porque isso é um talento natural, uma habilidade. E se torna ali os evangelistas dessa geração. Os homens e mulheres que não têm do que se envergonhar.
mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, quanto mais você amar as pessoas, quanto mais você amar as almas, as vidas, os carentes, os abandonados, os desprezados, os que estão nos cantos da vida, mais você vai alegrar o coração de Deus. E aquele seu problema tão pequeno, tão momentâneo e tão circunstanciais que muitas vezes nos abala, já já será resolvido. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, quando Jesus falava isso para os seus discípulos, quando Jesus tinha esse diálogo, essa conversa, ele queria dizer isso. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que eu te dou é muito maior que a prata e o ouro, porque elas acabam, o dinheiro acaba. Mas a alegria do Espírito Santo, ela permanece. O poder de Deus, ele fica. Porque eu não posso querer só a bênção, eu tenho que querer o dono da bênção. Então, quando Jesus tinha esse diálogo, essa comunicação saudável, alegre, inteligente com os seus discípulos, o milagre começava a acontecer. E é isso que está acontecendo agora. Começa a receber a sua vitória. Mateus capítulo 10, verso 30 e 31 diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha que legal, bacana isso, ele comparar com o passarinho, né? Não temais, vocês valem mais do que os pássaros. Quer dizer, os pássaros têm o seu valor, a gente vale mais do que os pássaros. Por quê? Porque você é a imagem, a semelhança de Deus. E quando Deus criou o homem, diz a Bíblia que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem pecou, essa imagem foi estragada. Ele se distanciou de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, essa imagem foi deturpada, essa imagem foi estragada, vamos usar um termo assim. Aí Jesus vem então para restaurar a nossa comunhão com o Criador. Por isso a importância de você reconhecer Jesus Cristo na sua vida. Por isso a importância de você entender que Jesus Cristo, ele veio justamente para salvar a humanidade, para restaurar. Como ele diz que estávamos como ovelhas sem pastor, perdidos, desorientados. E o que é um pastor? Comparando aqui, falando do pastor Jesus, mas o nome pastor, o que é um orientador, um guia, que vai guiar, que vai orientar. Então Jesus, como diz o salmista no Salmo 23, Deus, ele é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso advogado, Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o próprio Deus. Quer dizer, a manifestação do poder de Deus através do Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Então, querido e querida, você que tem acompanhado os noticiários pelo rádio, TV, internet, né, jornais, enfim, você que tem visto, então muito cuidado, porque no meio desses noticiários, metade, vamos assim dizer, é uma estatística minha pessoal que eu observo, metade é mentira, metade é para enganar as pessoas, metade é para colocar medo no seu coração, descarta metade, de tudo que você ouve, descarta metade. E tenta ainda purificar a outra metade. Por isso a importância nos dias atuais, sempre foi necessário, mas hoje muito mais, é um dos dons espirituais, que é o dom de discernimento espiritual. Ter discernimento espiritual, para a gente não ser enganado pelas falsidades desse mundo cruel, desse mundo sem Deus, da hipocrisia de pessoas usadas por Satanás. Então é muito importante esta palavra. Talvez você está dizendo, será que Deus esqueceu de mim? O que Deus está falando para mim e para você? Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem. E se você perdeu os cabelos por algum motivo, não é mais, é calvo, ele sabe quantos você tinha. Então ele conhece a tua vida. Ele sabe da tua vida, por isso que você está nos ouvindo. Nós não estamos aqui apenas para trazer uma palavra, nós não trabalhamos com palavras motivacionais, nós trabalhamos com palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Claro que palavra motivacional é bacana, você motivar, incentivar, a gente usa também, mas o foco maior, a maior palavra é a palavra de Deus, que nos dá força para vencer. Uma palavra motivacional, de encorajamento, ajuda, mas se não tiver a presença de Deus naquela palavra, se não tiver a presença do Espírito Santo Consolador, aquela palavra vai durar talvez um dia, talvez uma semana, no máximo um mês. Entende o que eu digo? Então ele quer fazer algo na tua vida e também através da sua vida. Quem sabe você se sente rejeitado por ser um filho de Deus, uma filha de Deus?
Jesus fala que seríamos rejeitados, seríamos desprezados, você está compreendendo? Seríamos ridicularizados, mas vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena sofrer no sentido aqui, uma perseguição, às vezes um desprezo, porque muitos ainda acham que os cristãos é uma turma desprezível. Pelo contrário, quando o povo fiel de Jesus sair dessa terra, esse mundo vai virar um caos. O que está segurando ainda a onda nesse mundo é porque existe o Espírito Santo. Deus está no controle das coisas e ele tem um grupo de pessoas, de milhares na face da terra, que professa essa fé em Jesus. Então é esse grupo. E eu sei que o inimigo não gosta, o diabo odeia quando a gente fala isso. Por quê? Porque essa é a verdade. A verdade é o próprio Deus, o próprio Jesus. É um verso aqui, um texto que eu repito constantemente eu repito isso aqui, João 14, o verso 6, quando Jesus estava ali consolando os seus discípulos, após a sua morte e ressurreição, Jesus aqui em João capítulo 14, ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, se existisse só esse texto na Bíblia, já está o endereço da nossa vitória, Jesus de Nazaré. Então viva o Evangelho de Jesus, viva essa simplicidade das palavras de Jesus, isso é o que nos interessa. Não perca tempo, porque às vezes muitos querem falar de Deus, mas até ele falar de Jesus, você cansou de tanta conversa fiada, de tanto ensinamento deturpado. Fique com Jesus. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Sabemos que o período aqui da terra, Deus vai estar conosco, nos protegendo, nos dando graça, nos dando força, mas sabemos que aqui é passageiro, mas existe uma eternidade. Por isso que está essa turbulência mundial, por isso que está esse negócio, fecha aqui, abre ali, tem isso aqui, é praga, não sei o que, ou seja, isso é bíblico, mas nós temos que entender que o Senhor prometeu estar conosco em qualquer situação. E esse caminho que você escolhe é um caminho de paz, é um caminho de refrigério. Você vai ter lutas, adversidades, enfermidades, mas você vai vencê-los de cabeça erguida, e é em nome de Jesus. Aleluia. O mundo vai oferecer muitas portas, muitos caminhos. Então quem tem Jesus e o discernimento e a sabedoria, ele não vai pisar em caminhos errados. Ele não vai entrar em portas estranhas. Ele não vai aceitar os pratos de lentilhas. Ele vai saber falar sim, saber não, saber falar não quero, não posso, não vou. Então essas palavras abrem portas e fecham as portas. E esse mover do Espírito Santo, quando eu escolho o caminho certo, quando eu escolho andar com Deus, tudo será diferente. Você será bendito ao entrar, você será bendito ao sair, você será abençoado onde você tocar, você será abençoado onde você passar. Isso é muito forte, isso é muito tremendo, porque isso daqui vale para toda a eternidade. Essas palavras de sabedoria, de conhecimento que nós estamos passando nessa manhã. Nós demoramos 30 anos para aprender. Você está aprendendo aí em 1 hora, em 15 minutos que você pegou agora e ligou o seu rádio agora. Então isso aqui você tem que anotar e guardar e praticar. E receber para a sua vida, passar para os seus filhos e saber que Deus te ama e Ele cuida de você quando você entrega. Então você pode declarar, Senhor, eu recebo o Senhor como meu Senhor, o meu Salvador, o meu Libertador, livre do caminho mau. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus defeitos, eu reconheço que até aqui eu tenho errado, até aqui eu tenho entrado em caminhos estranhos, mas a partir de hoje eu vou pedir a revelação, eu vou orar antes,
Eu vou tomar decisões sábias na sua palavra, em nome de Jesus. E Ele te recebe de braços abertos. E Ele te diz, não temas, eu estou com você. Você é meu filho, você é minha filha. E a partir de hoje, eu sou seu pai. Quem não quer um pai desse, que nos abençoa dia após dia? E Jesus diz em Mateus 10, 32 e 33, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento da palavra. Amém, Jesus. Tenho certeza que essa palavra está abençoando a nós Amém, e a Jesus. todos que estão recebendo em suas mentes e corações com alegria. Abençoa a família querida, Pai. Abençoa também aquele que separou um vidrinho de azeite. Unja, Senhor, com a tua unção este azeite, para quando ele for ungir aquele enfermo, aquela enferma, as pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Abençoa a família e abençoa todos os apoiadores do nosso ministério em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia e agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia e entrando nos lares, nas famílias, na casa, na empresa dos nossos irmãos e os abençoando e sendo abençoados por eles. Nós declaramos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e que eles tenham uma bênção extra nesse dia e sejam visitados por Jeová Jiré, Jeová Rafá, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus dos milagres e principalmente a salvação nessa casa, a salvação nessa família, em nome de Jesus, amém.